Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar nossa sequência de aulas sobre modelos atômicos, né? Hoje nós vamos passar sobre o modelo atômico de Rutherford. Tá bom? Bem, primeiro vamos começar falando sobre a descoberta da radioatividade, que vai ser importante para a gente explicar o modelo atômico de Rutherford. Bom, em 1896, Henri Becquerel ele descobriu que átomos de urânio, aqui nós temos minerais de urânio, né, emitiam radiações. Aqui foi uma série de descobertas que acabaram culminando na descoberta da relatividade. Não apenas Becquerel nesse ano, como também o casal Curie, né, formado por Marie Curie e Pierre Curie, também descobriram atividade radioativa em elementos de polônio. Aqui nós temos um minério de polônio e de rádio. Bom, por essas descobertas, né, esses estudos de radioatividade, tanto Becquerel, Marie Curie e Pierre Curie acabaram sendo graciados com o prêmio Nobel. E no caso da Marie Curie, ela ganhou dois prêmios Nobel, tanto em física como em química, né? Ela foi uma grande contribuidora para os nossos conhecimentos científicos. Então, bom, continuando, em 1898, Ernest Rutherford ele fez um experimento muito interessante, né, sabendo dessas descobertas de relatividade lá atrás por Becquerel e pelo casal Curie. O que ele fez? Ele colocou um, um, um átomo radioativo que tinha atividade radioativa, né? E colocou na direção da emissão radioativa, e colocou um campo elétrico externo para ver o que acontecia caso a radiação passasse pelo campo elétrico, né? Então aqui você tinha o polo positivo e o polo negativo. Ele percebeu que a atividade radioativa do átomo acaba se dividindo em três tipos, através da trajetória da radiação. O que aconteceu? Ele percebeu que parte da radiação ela se mantinha sem mexer a sua trajetória, se mantinha retilínea, parte era mudada a sua trajetória por causa do polo positivo, indo para cima, e parte da radiação tinha a sua trajetória mudada para baixo devido ao campo elétrico devido ao polo negativo. Então, bom, ele acabou descobrindo três tipos de radiações com esse experimento, né? Radiação beta, que é uma radiação de carga negativa, porque ela é a radiação que tinha sua trajetória desviada para a direção da carga positiva. Então, bom, como a trajetória era desviada para a carga positiva, isso significava que a carga da radiação beta tinha que ser contrária à positiva, ou seja, negativa. Ele descobriu a radiação gama, que era uma radiação que não tinha carga elétrica, porque mesmo tendo um campo elétrico externo, uma parte positiva e uma parte negativa, não havia uma mudança trajetória nesse caso, que ele chamou de radiação gama. E também ele descobriu a radiação alfa, que tinha carga positiva. Ele percebeu isso porque a radiação alfa ela tinha um desvio no seu trajetório, no seu trajeto, mas em direção da carga negativa. Uma outra coisa também que ele acabou descobrindo é que, percebendo também desse desvio de trajetória da radiação beta e da radiação alfa, é que a radiação beta ela tinha ela tem sua trajetória muito mais desviada do que a radiação alfa. Então, o que eu vou concluindo nesse caso aqui? Que, além da radiação beta ter uma carga negativa, ele descobriu que a radiação beta ela tem massa e uma massa menor que a massa da radiação alfa. Porque a sua trajetória ela acaba sendo mais alterada pela mesma carga do que a radiação alfa. Se as duas radiações fossem compostas por partículas que tivessem a mesma massa, o desvio da trajetória deveria ser o mesmo para as duas. O que não foi o caso que ele percebeu. Ele percebeu que a radiação alfa ela era menos desviada. Então a radiação alfa ela deveria ser composta por partículas que são mais pesadas que as partículas que compõem a radiação beta. Tudo bem? Então, bom, além, tipo, a partir dessas descobertas, o Rutherford ele quis
continuar a estudar um pouco mais lá em 1991 com os nossos estudos sobre a radiação. Então o que ele fez? Ele fez um experimento parecido com o que ele tinha antes. Ele pegou uma certa quantidade de polônio, né, que é ativo, tem uma atividade radioativa. Ele colocou dentro de um bloco de chumbo com uma pequena aresta aberta para que essa radiação conseguisse sair em linha reta. Ele conseguisse tracejar bem a trajetória dessa radiação que saía através dessa fonte de polônio. Tudo bem? Então ele via que saía um feixe de partículas alfa, que, bom, voltando lá no interior, a gente viu que as partículas alfa era composta por partículas que têm uma carga positiva. Tudo bem? Então acontecia. Ele tinha um feixe de partículas alfa que se propagava em linha reta, né? Ele colocou uma placa de chumbo com um orifício central muito pequeno e colocou uma lâmina de ouro muito fina. Tudo bem? Uma lâmina de ouro muito fina em direção do feixe das partículas alfa. O que ele esperava ver com esse experimento aqui? Ele esperava, através do modelo atômico de Thomson, que nós vimos antes, né? Só relembrando um pouquinho, muito rapidamente, que é o modelo do pudim de passas, né? Que era o átomo, ele era uma bola maciça de carga positiva com elétrons incrustados nela. Então, o que se esperava a partir desse experimento aqui? Que esse feixe de partículas alfa, que tem carga positiva, chegasse perto do átomo, do átomo, que tem essa parte positiva aqui, laranja, né? O feixe fosse desviado por causa tanto da repulsão de cargas positivas, como através por causa de cargas da diferença de cargas, né? De sinal de carga da partícula alfa, que é positiva, e dos elétrons, que é negativa. E isso que ele esperava, tivesse muito desvio, porque nós estamos falando que o átomo ele é uma bola maciça, não teria como atravessar, ia bater e desviar. Tudo bem? Isso que ele esperava que a partícula alfa fizesse. Mas não foi o que ele acabou percebendo. Ele percebeu que acontecia alguns desvios, sim, ele percebia alguns desvios sim, da partícula alfa, mas boa parte da partícula alfa, do feixe de partículas alfa, passava pela lâmina de ouro sem qualquer desvio. A grande maioria. E, bom, de acordo com o átomo o modelo atômico de Thomson, isso não poderia ser possível. Porque como sendo o átomo uma esfera maciça, boa parte do feixe da partícula alfa era para bater e ser desviado. Que foi o que aconteceu o oposto. Pequena parte foi desviada só. Então, bom, dando entre muitas aspas um zoom, como acontecia lá na folha de ouro, ele percebeu o quê? Nós temos aqui em vermelho o feixe das partículas alfa, que boa parte deles passavam pelos átomos sem nenhum desvio. Em alguns casos, o feixe de partículas alfa ela batia no átomo e voltava para a direção contrária. Em alguns casos era desviada levemente da sua trajetória, mas isso acontecia muito poucos. Desvios e caso que a partícula alfa batia e voltava eram mais raros, né? A grande maioria foram partículas que passaram sem nenhuma alteração no seu percurso, na sua trajetória. Então, bom, com esse resultado muito interessante que não era esperado, o Rutherford ele propôs alterações no modelo do átomo. Ele propôs um novo modelo atômico para explicar esses resultados. Então, o que ele postulou? Ele falou que o átomo não era mais uma bola indivisível como o Thomson achava. Ele falou que, na verdade, o átomo ele é um grande vazio. Que isso explicaria o motivo da partícula alfa, boa parte do feixe da partícula alfa passar sem nenhuma alteração na sua trajetória. Então, o primeiro postulado foi que o átomo é um grande vazio. O átomo ele é formado por um núcleo pequeno de carga positiva com partículas subatômicas chamadas de prótons de carga positiva, aqui nesse azul mais clarinho,
e também por nêutrons, que eram partículas que não tinham carga elétrica, que aqui está representada por essa parte, essa bolinha cinzas aqui, um pouquinho mais escuras. Isso aqui seria um núcleo que, devido à presença dos prótons de carga positiva, deixava um núcleo com carga totalmente com uma carga positiva. Então, bom, além de ser um grande vazio, no centro você tinha um núcleo carregado positivamente. E por que positivamente? Que ele percebia que, em alguns casos, a partícula alfa, que tem carga positiva, ela era desviada sem necessariamente bater. Ela passava perto e desviava. Esse desvio é caso de uma repulsão de cargas de partículas de cargas iguais, né, no caso positiva. E bom, como o Thomson ele sabia que existia um elétron, o Rutherford não tirou a ideia do elétron, mas ele falou tipo, que os elétrons eles estariam orbitando o núcleo, que o elétron de carga negativa orbitando o núcleo, com o núcleo no centro, e os elétrons muito longe, muito externamente, orbitando o que nós chamamos de uma eletrosfera. É importante falar que, bom, aqui nesse desenho aqui, nós temos eles estão muito fora de escala. Como nós falamos que o átomo é um grande vazio, nós temos um núcleo aqui no centro e os elétrons estariam muito mais longe, muito mais afastados do núcleo. Isso aqui é uma representação mais simplificada, né, para a gente conseguir desenhar, né? Senão, se fosse colocar em escala mesmo, seria difícil de desenhar, porque os elétrons estão muito afastados. A eletrosfera é muito maior do que o núcleo positivo do átomo. Tudo bem? Então, bom, ele também continuou com a ideia de que o átomo é neutro, ele é eletricamente neutro, normalmente. Por que ele é eletricamente neutro? Geralmente o átomo ele tem o quê? Ele tem uma certa quantidade de prótons, por exemplo, 7 prótons. Então, para ser eletricamente neutro, ele vai ter 7 elétrons. Tudo bem? A quantidade de prótons e elétrons tem que ser iguais para um átomo neutro, para que ele não tenha uma carga residual. Tudo bem? Ele como um todo, embora ele tenha partículas positivas e negativas, ele como um todo ele é eletricamente neutro. Um grande apelido que é muito comum se vê em questões de vestibulares, em livros, em vários materiais por aí, é chamar o modelo atômico de Rutherford de modelo planetário. Por que modelo planetário? A ideia seria muito parecida com nós temos no sistema solar. Como, sei lá, o núcleo ele seria meio que o Sol, estaria no centro do sistema solar, e os elétrons seriam os nossos planetas, né? Terra, Vênus, Marte, Júpiter, Urano, orbitando o núcleo, né? No caso o Sol, né? no sistema solar. Então, bom, recapitulando, o que é o modelo atômico de Rutherford? Nós temos no centro um núcleo formado por prótons e nêutrons. Como os prótons eles têm carga elétrica positiva, o núcleo acaba sendo positivo. Ao redor do núcleo nós temos elétrons circulando, né, fazendo órbitas, orbitando esse núcleo, elétrons de carga negativa orbitando esse núcleo, fazendo com que tivesse uma coisa parecida com o que nós temos no nosso sistema solar. Também chamado aqui muito comumente chamado de o modelo planetário do átomo. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. É isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.